Queria convidar a mesa também Christian Tadeu, presidente da CESPRO. A nossa conselheira lá do Conselhão, Mônica Veloso. E como a gente começou um pouquinho mais tarde, vou quebrar o protocolo aqui e a gente vai chamar a Roberta Piazotto também para compor a mesa. E o nosso anfitrião. Ferenberg, Sobra, Ives. Ives. E o Ives, obviamente. Era o último, melhor que lá. Já pensando em diferença, né? Vai levar primeiro vídeo do lado e depois dentro? Tem que só não ter o Eu escrevi que eu não quero fazer o desaforo que eu fiz com o ministro no meu primeiro dia, né? Então, é melhor escrever. Eu sou prolixa. Dizem, né? Tudo me difamado. Eu iniciei. Vamos falar. Como quiser. Da gravação. Tá. Eu inicio as minhas saudações hoje, saudando toda a minha ancestralidade, saudando todos vocês, pessoas incríveis que vão dedicar um pouco do seu tempo a essa escuta, em nome da minha avó, que sonhou que um dia que eu estaria aqui. Eu sou o sonho realizado da minha avó e das minhas ancestrais. Dito isso, quero também fazer uma fala aqui, destacando o meu carinho, meu respeito, a minha confiança na ministra Marina Silva, fazendo um desagravo em nome do Conselho de Desenvolvimento Social e Sustentável, porque ela já está no lugar dela, que é o lugar de referência. É o lugar que eu vou tirar o óculos, gente velho tem isso, tá? Ela já está no lugar dela, né? Ela está no lugar que ela escolheu estar, de defensora do nosso direito ao futuro. Então, em meu nome próprio, das Conselheiras Negras do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, quero aqui honrar a trajetória, a história, a memória da ministra e dizer que quem fez o distrato já está no lugar onde deve estar, a lata de lixo desse ano. Dito isso, quero saudar, né, nesse primeiro momento e agradecer ao meu secretário, nosso secretário executivo Lavo Moleto, que não só acreditou na importância do combate às desigualdades raciais, mas ao transversalizar o debate interseccional nas comissões temáticas do Conselhão, articula razão e sensibilidade e contribui para que o combate às desigualdades de raça e gênero seja um dos pilares de sustentação do projeto de país desenvolvido e próspero que desejamos ter. Todos os brasileiros e brasileiras merecem ter um futuro. Ao colocar a pauta racial em destaque na agenda de Conselhão, Moleto precisou de ter o aval da ministra Gleisi Hoffmann, a quem eu publicamente agora agradeço, né? A ministra foi ponta de lança que não nos faltou, não só deu aval, mas vibra e trabalha para escalonar as boas práticas. Somos as pessoas negras esperançosas e gratas por isso. Preciso agradecer ao meu querido amigo Giovanni Salomão, que não está aqui hoje, que é conselheiro do Conselhão, mas nunca sai do meu coração. Por quê? Ele me trouxe meu queridíssimo amigo, e eu vou me emocionar, Christian Tadeu, que desde o primeiro momento que me conheceu, disse: a gente vai ganhar essa batalha juntos. E nunca me faltou. Mesmo quando eu quis dizer, não quero mais trabalhar com você, não é do jeito que eu quero, não vou fazer. Não... O Christian falou: tá bom, Rosângela, nós vamos fazer. Assim mesmo. Então, Christian, publicamente eu queria dizer para você que você tem que fortalecer todos os dias. Muito obrigada.
Só tem trajetória. Christian me trouxe amigos incríveis, pessoas incríveis para minha vida, que me convenceram de que a tecnologia é um espaço também de afeto. Entre essas pessoas, os irmãos Ives e Ítalo, que são nossos anfitriões aqui hoje. Ítalo, nunca mais vou esquecer. O problema de tratar a gente bem é que a gente quando quer ir embora. É um problema isso. E a visita, além de não querer ir embora, fica abusada. Começa a chamar o nosso bolo de rolo de rocambole. Então é um problema isso. Piadinha interna, viu, gente? Obrigada pelo aceite aos irmãos, pela confiança e pelo afeto. Cristian também me trouxe Laís, que desde o primeiro dia foi amor à primeira vista. Brava, eu gosto de gente brava. Bota culto naquele nome da acesso. São poucas mulheres no acesso, mas são mulheres que botam culto. São pianinho. Gosto, viu, Laís? Parabéns. Estar no Recife é um privilégio muito grande. Quero agradecer a Brascom, que nos presenteia com a presença da querida Roberta, para compartilhar dados esperançar conosco a Abis, e também a Abis, na pessoa do colega querido Carlos Sampaio. Por fim, me cabe um agradecimento especial. Ainda bem que eu trouxe o Ensi. Alguém me trouxe aí? Afetuoso e esperançoso nas minhas queridas feiras do Potências Juntas. Alciele, Ana Fontes e Mônica Veloso. Quando ninguém acreditava no Potências Negras, elas disseram: bora lá, vamos fazer. O afeto que nos uniu, desde o primeiro dia, foi traduzido em ações para co-criar mundos possíveis em que todas as pessoas tenham um sonho e possam sonhar, em que todas as crianças tenham direito à infância, todas as mulheres tenham direito a cuidar e todas as velhices tenham direito à dignidade. Hoje, agregamos a esse grupo o Sérgio Alberto, nosso Seixão, que está lá em Brasília, e o nosso querido João, que nós demos título para ele, não sei se vocês sabem. Ele é o nosso pretinho honorário. Nesse primeiro momento, lutou bravamente para que as potências negras avançassem, se tornassem protagonistas e perfilassem protagonistas. Se a gratidão é a memória do coração, o meu bate em compasso de alegria pela vida de vocês. Muito obrigado. Gente, a gente vai ficando mais velho, é horrível, né? E a gente vai ficando extremamente emotiva. Mas a grande diferencial do Potências Negras é que ele é feito com muito afeto. E que ele é feito para pessoas que parecem comigo e nunca são vistas. Porque é um título que me coloca num lugar onde eu tenho visibilidade, ainda que eu não queira. Primeiro, porque eu sou barraqueiro, né? Tenho visibilidade. E segundo, porque o título me traz essa visibilidade. Mas existem aí crianças que acordaram hoje, que não moram no Recife. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi o João Campos outro dia comendo merenda numa escola, eu quis voltar, porque eu tive vontade de ser criança novamente. Né? Mas tem crianças que acordaram hoje e antes de irem para a escola, tiveram que acordar os irmãos mais novos, dar o que tinha para eles comerem, levar um para a creche, deixar o outro não sei aonde, para depois, então, ir para a sua própria escola. Tem um jovem hoje que decidiu que não vai mais para a faculdade porque ele não tem R$50 para ir para a escola, comer alguma coisa, comprar um livro que ele precisa ler. É disso que nós viemos falar aqui, porque vocês estão encontrando soluções para que essas pessoas sejam incluídas. Existem mulheres que têm que escolher entre viver ou que os filhos tenham um prato de comida para comer. É sobre essas mulheres também que a gente quer falar. Então, hoje nós viemos falar e fazer isso aqui. Hoje nós viemos efetivamente para conhecer com vocês as boas práticas que Recife está dando aí de 10-0 em todo mundo que eu conheço e ver como é que a gente pode, de alguma maneira, ajustar isso para o resto do Brasil.
Porque, óbvio, a gente não tem que repetir igual, mas a gente tem que, de alguma maneira, fazer com que todas as crianças tenham realmente direito à infância, possam se dedicar à escola, pensar em possibilidades para incluir pessoas em processo de felicidade. Ninguém precisa ser doutor, ninguém precisa ser cientista, mas precisa ser gente. Você tem direito à sua humanidade. As crianças negras não sabem sonhar, né? Assim, eu me lembro que quando meu filho era menor, faz muito tempo, isso que eu não gosto nem de lembrar, que eu tenho que saber como, mas enfim, as crianças, as amiguinhas dele, sonhavam em ser astronautas, o que quisessem. Os meus sobrinhos, né, não conseguiam se ver em determinados lugares. Isso é criminoso. Isso é roubar das pessoas a fase mais bonita da vida delas, que é a infância. Mas enfim, se você deixar, eu vou ficar falando aqui. A gente vai dar sequência aí para o vídeo do secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Secretaria de Relação Institucional da Presidência da República. Olá, Moreira. Pessoal, saudar todos e todas presentes aí agora no nosso encontro em Recife. Que alegria trazer um abraço da ministra Gleisi, um abraço do presidente Lula. Que cada debate aí seja forte, seja revigorante, seja inclusivo, seja construtivo de um novo mundo para todos e todas. Vocês devem estar ouvindo falar muito em potências negras. Apoiem, participem. Nós estamos falando de fortalecer a posição daqueles que hoje já lutam pelos direitos do povo negro, daqueles que já lutam no combate ao racismo. Seja parte disso, seja uma potência negra também. A gente está discutindo aqui no Conselhão tantos projetos importantes, tantas políticas públicas, e esse seminário vem reforçar esse trabalho. Então, a inclusão social, em especial do negro, da negra, no mundo do trabalho, no mundo digital, com as transformações que estão acontecendo, tudo isso é muito importante e tem que ter literalmente uma construção política, colaboração, tem que ter projeto, tem que ter construção com o setor público e privado, tem que ter política pública, porque senão tudo acontece muito devagar ou não acontece. Por isso, o Conselhão abriga os diferentes. O agro e o sem terra, o ambientalista e o industrial, o branco, o negro, o rico, o pobre. O Conselhão é o espaço de construção de consensos, é o espaço onde se produz, se elabora grandes propostas para desenvolver o país. Esse seminário aí em Recife ajuda nesse sentido. Fortalece a luta e o combate ao racismo que é estrutural no nosso país. Eu quero ressaltar a maravilhosa parceria com a Prefeitura do Recife em tudo. E a gente tem, por exemplo, na plataforma Contrata Mais Brasil, que foi buscada aí no Recife com o prefeito João Campos, um exemplo das várias iniciativas e da parceria do governo federal com a Prefeitura do Recife. Todos nós temos que participar dessa luta e dessa construção. Parabéns para vocês, contem com a gente, bom trabalho! Nossa, cara, muito bom. Você lembrava também? Sou eu, João. Vou passar mais um vídeo, então, aproveitar. Deus pra ele. Vou mandar pra de novo, né? É sacanagem. Errei o script. Agora a gente vai ver um vídeo da conselheira Ana Fontes, que era para estar aqui, mas ela acabou tendo um previsto que não vai conseguir estar presente. Então ela mandou um vídeo também saudando o evento. Oi, pessoal, Ana Fontes aqui, um prazer enorme poder falar com vocês. Uma pena que não posso estar aí presencialmente, eu estou aqui em Brasília, mas quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do Conselhão e mais orgulho e muito orgulho de fazer parte de Potências Negras, esse grupo tão incrível que é composto por mim, pela Alciele, pela Rosângela e a Mônica, que é uma honra a gente poder trabalhar juntos e caminhar juntos para uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todas as pessoas.
Quero dizer também que eu sou presidente e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização social que trabalha pela autonomia econômica e financeira de mulheres. E com isso, eu quero contar para vocês o quanto é importante a gente falar de tecnologia e o quanto a tecnologia, o letramento digital e o acesso ao digital é um fator absolutamente fundamental para a gente combater a desigualdade. Nós trabalhamos com mulheres no Brasil inteiro, com mulheres em situação de vulnerabilidade, e o celular, o telefone, o acesso dessas mulheres ao digital faz uma diferença enorme para que elas consigam aprender, seja através de vídeo, seja através de aulas em áudio que a gente faz, seja que elas consigam acessar possibilidades e ter acesso ao desenvolvimento e especialmente ao desenvolvimento do seu negócio. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, com diferenças muito fortes regionais, e a gente acredita que a tecnologia pode ajudar a encurtar e a diminuir essas diferenças. Então, um encontro como esse que vocês estão fazendo e que vai debater temas e assuntos tão relevantes para a gente combater a desigualdade, que é um dos principais temas do nosso país, eu fico muito feliz que a gente esteja aí para debater e conversar sobre essa pauta, especialmente em Recife. Eu também sou nordestina, então acho muito bacana quando a gente leva os espaços para poder discutir nesse Brasil afora, e quero dar parabéns para todos aí. Adoraria estar junto, mas a gente vai estar junto aí de energia e tudo mais, e um grande abraço a todos, uma honra poder participar com vocês, mesmo que seja de forma online desse trabalho como todo. É isso, um abraço a todos e seguimos juntos. Agora você pode ler. Posso votar? Pode. Não tem mais ninguém que você Pode, quer? chefe, pode. Acho que... Claro. Não, tá com bom dia para todas, para todos, para todos. Já falaram várias vezes meu nome aqui, né? Eu sou Mônica Veloso, eu sou de São Paulo, né? Uma cidade chamada Osasco. Sou do setor industrial, sou uma trabalhadora da indústria metalúrgica, né? E participo, né, do movimento sindical já tem um tempinho, como vice-presidente do meu sindicato local e também uma confederação nacional de trabalhadores metalúrgicos e metalúrgicas. A gente tem uma representação aqui na América Latina e Caribe, uma organização chamada Indústria Global Union, que foi a junção dos setores, das federações de trabalhadores do setor químico, têxtil e metalúrgico, numa grande organização global, está presente em 150 países, né, nos 5 continentes, e a gente faz ali o debate, né, e a construção de uma pauta com recorte de gênero e raça, né, para que as mulheres possam se empoderar também desse espaço. E para mim foi assim muito importante poder estar, contribuir com essa nova fase do Brasil, né, como conselheira. Eu tive a oportunidade de integrar o primeiro conselho do presidente Lula na primeira eleição dele, né, isso já tem 20 anos. Eu era presidente de uma organização chamada DIEES aqui no Brasil, que é o Departamento Sindical de Estudos Socioeconômicos, né? E a gente, naquele momento, né, fazia um debate de pensar no Brasil. Já se passaram tantos anos, né, e o celular já era presente na nossa vida, muitas coisas da tecnologia eram presentes na nossa vida. Mas hoje, na verdade, isso mudou, né? Nós não estamos presentes na tecnologia, a tecnologia que está presente em nós, em tudo que a gente faz, em absolutamente tudo. Então, é óbvio que isso tem um impacto, né, muito forte em como é que a gente vai pensar essa sociedade. Essa fala da Rosângela, né, que foi para mim esse momento novo no Conselho. A gente se conheceu no Conselhão,
Giovanni, numa atividade com a comunidade europeia, o Conselho Europeu, nós estávamos exatamente discutindo automação, e o Giovanni estava defendendo ali as empresas brasileiras, né, e como é que isso, né, repercute também no processo de negociação para pensar o desenvolvimento do nosso país, né, não só a partir de quem contém, né, ou detém o poder, a riqueza, né, os conglomerados que estão presentes em tudo quanto é parte do mundo, mas como a gente vitaliza, revitaliza, promove, valoriza aquilo que nós temos de melhor aqui no nosso país, que são as nossas empresas, que é o nosso capital humano, que é o nosso povo, né, que são os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras. E foi conexão, como disse a Rosângela, imediata. Dali a gente foi almoçar, no mesmo dia conhecemos o Cristian. Né? E dali nasceu, né, uma aliança, primeiro, inicialmente, como uma aliança social, e eu acho que hoje a gente pode até dizer que nós estamos irmanados, né, Cristian, né, nessa luta dentro do Conselhão, mas aquilo que esse Conselhão pode representar do ponto de vista não só de uma escuta da sociedade, mas como a gente multiplica, né, essa escuta e dimensiona, amplifica, né, essa escuta com espaços como esses aqui. Então, o Potências Negras, ele é particular nesse aspecto, porque, como eu disse, eu venho do setor industrial, sou uma trabalhadora metalúrgica, a Ana Fontes é uma CEO, né, do setor de empreendedorismo, a Alciele, que não está aqui, é uma companheira ligada ao movimento da economia solidária e criativa, né, e Rosângela da academia. Então, juntando, deu match, né, como diz aí a linguagem, né, deu match, e a gente passou a partir dessa pequena iniciativa de nos juntar, buscarmos forças com o outro, né? Vamos ser Cata aqui, né? Benilda, Benizária, tantas outras pessoas que pensavam e pensam como nós, mas cada um atuando dentro do seu universo, né? Dentro do seu núcleo ali. Hoje eu posso falar aqui como conselheira, num espaço que provavelmente eu não falaria se não tivesse sendo parte desse grupo aqui. Como Rosângela foi falar lá com o nosso público sindical há 2 semanas atrás, né, com 400 pessoas numa atividade, o João estava lá também. Né, e o Cristiano foi, mas mandou lá um companheiro que participou lá com a gente e que foi formidável. Então, acho que essa troca, essa capacidade da gente construir e fortalecer as políticas que são exitosas, elas precisam não só refletir aquilo que vocês estão fazendo de melhor aqui no Recife, mas o que isso que tem de melhor aqui pode ser aplicado em todos os outros estados brasileiros, onde a gente também tem uma juventude, né, não carente, mas muito disposta a receber as oportunidades. As pessoas precisam de oportunidades, que aí elas vão em frente, né, e a gente pode construir esse país igualitário e igualitário. Então, muito obrigada pelo dia que a gente vai passar aqui hoje, que eu acho que vai ser fantástico. Bom dia a todas e a todos. Nós temos a mania de quebrar protocolos. Sempre. Então, eu, antes de fazer... Nem sei se eu consigo falar depois da Rosângela e da Mônica, que é complicado, né? Mas primeiro eu queria fazer um agradecimento da minha casa, né? Nós estamos aqui na minha casa, minha segunda casa, e eu gostaria de fazer uma homenagem especial porque todos os meus pedidos a eles sempre são realizados. Eu sendo aqui Ives, presidente da Softex e agora também presidente da SESC Pernambuco, Gerino, presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Pernambuco, já fui presidente da SESC, presidente de tudo, né, Gerino? Posso imaginar. Então, aí Ítalo, que me antecedeu, presidente da Confederação ACESP, e Laís Xavier, que foi a presidente e agora é a minha vice-presidente de governança na Confederação ACESP. Gostaria que vocês ficassem em pé para que todos soubessem vocês são, e uma salva de palmas.
Porque eles Eu quero falar uma coisa. E isso ainda tem uma coisa muito legal. Ele é uma pessoa tão educada que as pessoas desacatam ele na frente dele e ele continua conversando como se nada tivesse. Eu perguntei se até rocambole aqui hoje, só por causa disso. Eles atenderam prontamente o pedido do Potências Negras Tecnologia. Não, em nenhum momento sequer pensaram duas vezes sobre o que nós faríamos aqui hoje. Então, meu agradecimento especial em nome do Potências Negras, porque eu faço parte, né, e meu agradecimento especial como Confederação Acesso, porque todos vocês são parceiros de primeira hora, né? Eu também tenho que ler, né? Eu não vou dar aqui, né? Agradecer pelo dispositivo, minha amiga, querida doutora Rosângela Lara, que quase me fez chorar aqui. Minha amiga também, Mônica Veloso, agora posso chamar de amiga, né, mãe? Ao meu irmão, querido amigo Ives Nogueira, Roberta aqui da Brascom, entidade co-irmã, e o Carlos Sampaio também, da ABS, que era outra entidade co-irmã. Em alguns momentos nós estamos juntos nas guerras lá em Brasília, né? Agradecer a presença de todos, agradecer também e agradecer a todos os colaboradores aqui da Softex, que prontamente nos ajudaram, e em especial Isaías, que também deu uma atenção toda especial para nós, né? E está reaprendendo a ter sotaque. É difícil. É com profundo respeito, entusiasmo e senso de missão que damos início a mais essa edição do Potências Negras, agora com o foco mais necessário, né? O compartilhamento de boas práticas como caminho para a transformação social e o enfrentamento das desigualdades. Essa iniciativa nasce da escuta atenta e qualificada da população negra sobre as políticas públicas, reconhecendo que só há justiça legal, restaurativa e social quando há representatividade, inclusão e protagonismo. Hoje, nessa jornada que acontece aqui no coração do Recife Antigo, somos convidados a refletir sobre o papel da tecnologia como ferramenta de libertação, reconstrução e reparação histórica. A tecnologia, quando orientada por valores éticos e comprometida com a justiça social, torna-se um instrumento potente para reconstruir pontes onde durante muito tempo houve muitos. Este não é apenas um seminário, é um chamado. Chamado à ação, à escuta verdadeira, ao compromisso com a equidade. Cada fala, cada projeto apresentado, cada conexão feita aqui hoje é uma semente plantada em solo fértil, o solo da resistência, da sabedoria ancestral e da invocação com propósito. Que possamos juntos fazer dessa edição um marco, não apenas por suas ideias, mas pelo seu legado. Que daqui saiam pactos, alianças e soluções concretas que fortaleçam a presença negra nos espaços de decisão, nos ecossistemas de inovação e nos rumos do desenvolvimento nacional. Agradeço mais uma vez aqui à Softex, ao Conselhão, à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ao Governo Federal e a todos os parceiros que compreendem que não há futuro digital possível sem justiça racial. Que a luz da ancestralidade e força do conhecimento e o amor pela justiça guiem nossos passos nesse dia. Muito obrigado. Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. E a gente participa aí de maneira voluntária das nossas instituições empresariais, das nossas associações, né? Tenho muita honra de estar presidindo no momento o Softex Pernambuco. E aqui eu queria reforçar a saudação ao nosso time. A gente realmente tem um time super engajado. Essas coisas só acontecem por conta deles. A gente só toma a decisão de apoiar e eles é que, na verdade, fazem acontecer. Eu queria, por favor, Renato, que você ficasse de pé. Beth, por gentileza, fique de pé, minha amiga. Beth e Renato são só uma parte aí desse time da gente. Em nome deles, eu queria saudar todo mundo. Nossa, Beth, pode sentar, minha gente. Obrigado. Beth começou tomando conta da secretaria do nosso coworking do Softex e hoje integra o nosso time administrativo financeiro
e Renato pega nosso time de infraestrutura de TI. Sem ele, a gente não estava com essas coisas funcionando aqui. Muito obrigado, gente, a vocês. Isaías já foi citado. Em nome deles, na verdade, eu queria agradecer a todo mundo que se dedica às nossas associações e no dia a dia, né? Minha gente, é uma honra, Rosângela, receber esse pedido e atender essa solicitação do nosso amigo Cristian e o seu de receber esse evento aqui. Cristian disse que você quase o fez chorar, eu não fiquei no quase. Eu peguei o lencinho aqui e fui enxugando as lágrimas, porque você realmente, na sua fala de abertura, mexeu com todos nós, e é esse o espírito do evento. Então, com a chegada de Maria Flor, isso mexeu muito comigo na questão da pauta feminina. A Laís tem me ajudado muito nisso, a gente troca muita informação. Então, nessa pauta feminina, eu já estou bem envolvido, e é natural também por conta da filha, né? Isso mexe com a gente. Mas eu espero que eu saia bem maior do que eu cheguei aqui hoje sobre essa pauta racial. Esse é meu objetivo, humildemente, né? E a gente trabalha com a população preta e parda de uma maneira natural. A gente não tem Betes e Renato no nosso time, porque a gente foi cumprir cota, nem foi atrás de nada disso. Eu sei da importância, eu vou falar um pouco de alguns números aqui de forma muito rápida, mas a gente entende que a gente tem que tratar todo mundo como todo mundo merece ser tratado. Gerar as oportunidades que Mônica falou, porque aí as pessoas vão embora, né? E a gente pratica isso no dia a dia no nosso ecossistema. Eu acho que isso é uma máxima aqui do nosso ecossistema, não da nossa instituição, né? E só para dar alguns dados para vocês, o FAP, Formação Acelerada em Programação, que a gente roda aqui no Softex, no Ministério Pernambuco, com apoio das nossas associações de setor. A gente tem, na primeira turma que a gente formou, minha gente, em torno de 500 jovens. Se eu pedir esses números Eduardo Paiva hoje cedo, só para a gente ter ideia, a nossa meta era 30% feminino. A gente atingiu 25%. Então a gente ainda tem um trabalho a ser feito. E no Bolsa Futuro Digital, eu estava com o Cristian lá na semana passada em Brasília, onde a ministra Luciana Santos lançou o programa Bolsa Futuro Digital, que na verdade é um programa que ele surge a partir da expansão do FAP, que a gente fez essa experiência inicial aqui, e graças a Deus ele está se espalhando Brasil afora, né, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Softex Nacional. O nosso compromisso é de 50% de grupo feminino. A gente vai lutar para alcançar isso, né, mas a gente já está super contente de ter quase 30% no início das primeiras turmas. E para minha surpresa, na inscrição que a gente teve agora recentemente, ontem, do Bolsa Futuro Digital, onde a gente vai expandir para 10 mil cidadãos, né, com formação. Aqui no Softex Pernambuco, nós vamos ficar responsáveis por 4.500 em vários estados. O público autodeclarado pretos e pardos inscritos já é 46%. Tá? Eu queria deixar isso para vocês. E eu acho que isso é um resultado das sementes que estão sendo plantadas. Veja, eu confesso com toda humildade, eu não tinha a menor ideia. Sabia que a gente estava fazendo esse trabalho, mas o número que o Eduardo me deu é uma alegria enorme para todos nós. 46% de inscritos autodeclarados pretos e pardos, tá? Então, isso é um pouco da sementinha que a gente está plantando, e vamos trabalhar juntos para que essas oportunidades aumentem. Contem conosco aqui no Softex Pernambuco, contem com o Ives Nogueira como cidadão, contem com o nosso ecossistema. Muito obrigado. Você apenas complementando a fala do Ítalo, só pode ingressar nesse programa quem vem de escola pública. Tá? Agora a gente vai ver a apresentação da Roberta Dose. Ela vai primeiro fechar para depois. Aí a gente vai para lá. A gente compilou os três blocos no primeiro, então vou deixar a Roberta. Bom dia a todos e a todas. Rosângela, que fala maravilhosa. Estou aqui emocionada. Acho que é uma honra para a Brascom e para a gente estar nessa mesa trocando, né, uma parceria que começou ali com o Sérgio Svolve, que é o nosso diretor de relações institucionais. E aí me foi passado esse bastão. Cheguei na Brascom tem 7 meses, assumindo a diretoria de parcerias e projetos em educação, com uma missão grandiosa da gente provocar e fomentar, pensar, né, a capacitação e tecnologia, mas não só isso, pensar o emprego.
Porque a gente pode capacitar, mas se a gente não colocar as pessoas dentro do setor, o próprio setor não cresce. Então, eu vou trazer umas provocações nesse sentido, né? E aí acho que vale dizer que, como uma mulher branca em posição de liderança, o meu papel é justamente esse, abrir espaço, é tensionar, né? É compartilhar isso e fazer junto, para que a gente se fortaleça e avance nas discussões. Obrigada. Vai falar pouco e pouco. A gente sai. Tirar uma cadeira daqui. Tem uma cola também, gente, porque, né, a memória Consegue os três. Eu posso pensar nisso também. A gente estava pensando no títulozinho aqui, desafios. Rosângela, prontamente. Perspectivas também, por favor. Então, trazendo um pouquinho de perspectivas para vocês, quando a gente pensa na inclusão racial no setor do TIC, acho que vale dizer aqui que a Brascom ela tem cerca de 100 grupos empresariais associados, né, as maiores de tecnologia fazem parte do nosso ecossistema, e além das empresariais, nós temos também as institucionais, que são organizações sem fins lucrativos, que fazem parte aqui da Brascom, são mais ou menos umas 50, para vocês terem dimensão. Então, mais ou menos 150 grupos fazendo parte aí. Esse é o nosso conselho administrativo. E aí, vale dizer para vocês, gente, que é um conselho muito ativo. A gente tem reuniões de conselho mais ou menos a cada 45 dias na Brascom. Então, realmente, são discussões que envolvem todos os CEOs e presidentes das instituições, e a gente trabalha lá por grupos de trabalho temático. Então, tudo a gente discute sempre no coletivo para levar. Exatamente, igual ao conselhão, né? Dentro do universo mais microcosmo. Mas muito bem, essa é a pergunta. Roberto, você pode voltar? Tem duas mulheres. No nosso conselho, a gente. Agora não é mais a Tânia, é a Priscila, que assumiu a presidência. E a diretoria executiva temos duas, eu e a Mari. Isso tem que. A gente vai ver os números depois, mas por que isso acontece, né? Pessoas negras. Não temos. Não tem? Ruim. Isso é muito cenário, né? Essa é a pergunta norteadora quando a gente pensa aqui, e a palavrinha eliminar, eu acho que é o grande desafio, né? Eliminar. A gente não quer só melhorar, a gente quer eliminar o gap para aumentar a vantagem competitiva do setor como um todo. Porque para eu falar de talentos, eu preciso pensar no lugar das empresas também. E aí uma explicação para a gente entender, quando eu falo do macro setor TIC, a gente engloba esses três setores, né? São todas as indústrias. Então a gente tem o setor de TIC especificamente, que é a tecnologia pura e simplesmente, o TI in-house, que são outros negócios que têm as suas empresas de tecnologia dentro, por exemplo, banco, que tem um tipo de tecnologia que atua lá. E o telecom, que são, né, setores de telecomunicações. Então, acho que isso aqui é legal dividir, porque os dados que eu vou trazer, eles vão ter recortes específicos, especialmente dentro do setor de TIC. Deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa aqui para falar para vocês que é importante. Boa. O setor, o macro setor, esse setor que engloba todas essas ramificações, ele representa 6,5% do nosso PIB. Ou seja, tem uma grande representatividade, né? E aí acho que é importante a gente dizer que ele segue crescendo, né? Especialmente assim, na pandemia a gente teve um boom por conta de todas as digitações, mas é um setor que segue crescendo continuamente. O Brasil é o 10º maior em produção de TIC no mundo e o único país da América Latina. Então, aqui assim, e o setor brasileiro representa 30% do mercado. Esses dados são de 2023, vai sair logo o relatório setorial de 2024 que a Brascom está fazendo. Eu tinha esperança de trazer os dados para vocês hoje, mas ele ainda não foi lançado.
E a gente possui 2 milhões de profissionais no macro setor. Então, naquelas 3 pilares que eu apresentei para vocês. Esses 2 milhões são empregos formais. Isso é muito importante dizer. E aqui a gente não está capturando informais e nem os PJs, né? A gente tem muita pejotização no setor de tecnologia também. Mas aqui são só empregos carteira assinada. O quão isso é relevante, né? E isso vem crescendo continuamente. Então, mesmo depois, né, que a gente teve layoffs ali, mais ou menos em 22, retração de investimento depois do boom da pandemia, os empregos eles seguiram crescendo dentro do setor e a perspectiva é de que continuem crescendo. Esse daqui é um dado para ficar no nosso radar para as nossas discussões. A média salarial é 2 vezes maior que a média nacional. Então, quando uma pessoa acessa o mercado de tecnologia, o delta de renda, o desenvolvimento, ele acaba sendo muito maior. E aí, o quão isso afeta todo o ecossistema, né? Você já falou sobre sonhar, tem uma frase que para mim a gente sempre carrega quando a gente está pensando nos projetos, que a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. E aí, como a gente leva isso para as pessoas saberem que isso é possível, né? Que isso é acessível. A força do setor é gigante, tecnologia é motor da economia e muito possível da inclusão. A gente precisa pensar nisso e assim, por isso que uma agenda como essa ela é tão relevante, né? E aí agora, para fazer trazer, né, para o setor continuar crescendo, para os empregos continuarem aumentando, a gente precisa de gente. Mas a inteligência artificial... Sim, tem a inteligência artificial, empregos vão subirem, vão se modificar e etc. É um fato, vai ter muita coisa que vai desaparecer, né? O Fórum Econômico Mundial soltou o Future of Jobs falando, né, que a gente vai ter 170 milhões de empregos e vai perder 98 milhões, ou a inversa, agora não me lembro, mas é isso mesmo? Tá decoradinho, então. E aí o quão a gente vai se adaptar e se organizar para esse processo, né? Para esse ano, a gente soltou, né, um relatório de demanda de talentos, tá? Se vocês acessarem o site da Brascom, tem estudos, todos os dados que eu estou dividindo aqui com vocês, eles estão públicos, eles estão lá dentro das suas, né? Relatório setorial, demanda de talentos, os de diversidade que eu também vou apresentar. Mas a gente espera de setembro de 24 a dezembro mais 88 mil empregos. Esse é o cenário realista, mas ele pode chegar no pessimista 33 mil e no otimista 147 mil novos empregos. Então, assim, aqui a mensagem é que a gente precisa de pessoas para atuar nesses espaços. E hoje a gente fica vendo a guerra de talentos, né? Eu vi uma chat recente que 53% aumentou em 53% a exportação de profissionais brasileiros. Aí eu não estou falando só de tecnologia, mas é isso, né? Então a gente tem, além da disputa interna, a gente tem essa questão para o exterior, né? E aí, isso aqui é muito importante dividir. A gente teve um crescimento de 70% de 2019 a 2023 nos cursos de graduação de tecnologia. Então, sim, a gente está formando muito mais pessoas. Mas vocês notem que a gente tem 89 mil ali. É mais ou menos o número de vagas que a gente vai ter, né? Mas as vagas, não necessariamente, elas são de níveis de entrada. Então, a gente precisa da requalificação, da especialização, né, dos diferentes níveis de pessoas para ocupar esses cargos. Quando a gente fala da diversidade racial de quem se graduou em TIC, a gente tem 32,6% de pessoas negras. Então, eu queria trazer esse recorte aqui para vocês, mas o dado mais legal, aquela setinha verde, é que a gente teve um aumento de 23% de pessoas negras graduadas de um ano para o outro. Isso está crescendo, né? Obviamente, tem mais pessoas brancas e tem um número grande de não declarados, que é um número que impacta também as análises, porque como não está declarado, a gente não consegue, de fato, precisar, né? Mas a gente está crescendo. E aí, falando dos profissionais negros no setor de TIC, aqui eu não estou falando do macro setor, tá? Só daquela primeira partezinha bem específica de tecnologia, né? Então não tem in-house e não tem telecom aqui.
Quando a gente fala do mercado nacional, a gente tem 36% de profissionais negros. Quando a gente fala do setor TIC, a gente tem 32,2%. E aí a gente trouxe um recorte também de mulheres e homens. Então, 39,5% de mulheres, 60,5% de homens. E aí, quando a gente fala de avanço, a gente tem um crescimento de mulheres negras, mas é um avanço muito tímido, de 1 ponto percentual. Né? E a gente tem 0,7% de participação dos homens negros em 5 anos no setor. Então, assim, ainda é muito tímido, ainda muito esforço precisa ser feito. E isso é uma questão de estratégia de negócio, inclusive. Aqui um recorte mais específico, só dentro dos profissionais de TI, que quando a gente fala do setor, a gente pode ter administrativo, RH, né? Tem outras funções aqui, especificamente de TI. Então, quando a gente olha a visão geral do setor, né? A gente tem 27% de pessoas negras em 2019 e 29% em 2024. E aí, quando a gente está falando de lideranças, a gente tem 17%. E aí, em 24, 19, ficou faltando o dado ali embaixo, mas é de dezembro de 24. 19%. Né? São mais ou menos 13 mil profissionais em cargos de diretoria e gerência negros de tecnologia especificamente. Então, tem muito, muito, muito trabalho a ser feito. Esse daqui é mais um panorama muito geral que mostra, né, cargos de diretoria, gerência, auxiliar. E aí, quando a gente olha para a tabela ali do lado, a gente vê que a maior parte está em auxiliar e assistente, 46% de pessoas negras. Esse é o dado que preocupa. E esse é o dado que a gente precisa trabalhar para que avance dentro dessa hierarquia dos cargos. E aqui é a questão da regionalidade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para São Paulo, a gente tem muito mais profissionais brancos. Quando a gente olha, né, para São Paulo não, região sul, sudeste. Quando a gente olha para o Nordeste, a gente tem mais profissionais negros. Então, tem uma questão da regionalidade. E aí, os negócios, a maioria deles estão concentrados em São Paulo. Os CNPJs estão concentrados em São Paulo. Como a gente também traz incentivos para esparramar que isso aconteça em outros cantos do país. Então, acho que é importante também trazer essa visão. E aí, a gente também tem muitos não declarados aqui, que fica mais complexo da gente fazer a análise, mas dá para ter um panorama mais geral. E esse é o ponto, né? Porque a diversidade ela não é só justiça, ela é inteligência de negócio. A gente tem um estudo da McKinsey que diz que 36% das empresas que têm diversidade, elas têm melhor concorrência e fecham mais negócios. Então, é uma estratégia, efetivamente. Né? Não é só vamos fazer. Não, tem um porquê de ser feito para ambos os lados, né? E aí, o que eu queria dividir com vocês um pouquinho, bem rapidamente, para fechar, é o Plano Brasil Digital 2030+, que é um plano de Estado que saiu também numa discussão de um dos grupos de tecnologia, né, do Conselhão. Apresentamos para o presidente Lula ano passado, a ABS também envolvida, várias outras entidades puxando isso. E aí, eu até vou ler a minha cola aqui agora. Então, é uma estratégia nacional que visa proporcionar o Brasil nas cadeias globais de valor digital, conectando desenvolvimento econômico e inclusão social. E ele está estruturado em 6 pilares, mas eu queria dar destaque para 2. O pilar 4, que trata de educação e capacitação digital, e o pilar 5, que aborda a inclusão social e digital. Então, o pilar 4, que é garantir que a população brasileira tenha acesso às competências digitais, desde o treinamento básico até a formação avançada em tecnologia, porque a gente precisa de tudo, né? A gente precisa despertar para poder sonhar com essa carreira, né? Mas também a gente vai precisar preencher cargos de diretoria, de gerência, né? Enfim. E o pilar 5, que trata de ampliação ao acesso à internet, conectividade e cidadania digital. Isso é essencial para reduzir as desigualdades, garantir que mais pessoas possam participar ativamente da economia. Hoje, né, se a gente não consegue acessar, a gente quase não é cidadão, diz aí o GovBR para a gente, né? Então, o que a gente até comentou hoje cedo, a importância, tem muitas ações, muita coisa acontecendo, e como a gente consegue pensar numa governança de tudo isso para que seja potencializado. Né? Já que tantas iniciativas maravilhosas estão acontecendo e olhando e pensando como que a gente pode alavancar esses dados. Então, eu fecho aqui, né, que o dia de hoje faça parte desse avanço. Obrigada.
Queria agradecer então também pela apresentação. Obrigado. Viu? A gente fecha um bloco agora, inicia um outro bloco, a mesa chamada Avanços, Desafios e Possibilidades, propostas de boas práticas de combate às desigualdades raciais e de gênero no ecossistema tecnológico brasileiro. Para compor essa mesa, eu peço para voltar ao palco a conselheira Mônica Veloso. O nosso anfitrião Wilson ali. A Roberta também pode ser o pai de uma Roberta. E também chamar aqui o Rafael França. Daí vai para uma flor. Universidade Federal de São Paulo.